Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes. Secretário, qual é a perspectiva do governo do Rio Grande do Sul em relação a salários esse mês ainda, porque hoje estão sendo depositados R$ 200, e a manchete que ganhou os jornais, inclusive em nível nacional, a reportagem é do Estadão, é a manchete da preocupação já do 13º, mas tem que completar ainda o mês passado, né? Como é que está isso? Na verdade, nós estamos enfrentando a pior recessão da história republicana e também um quadro muito agudo do ponto de vista estrutural nas finanças públicas do Estado do Rio Grande do Sul. E acredito que tudo aquilo que já avançamos e conquistamos, muitas das coisas produzirão efeitos no futuro, Felipe. Dentre elas, a Lei de Responsabilidade Fiscal Gaúcha, a aposentadoria complementar e outras, né? Mas agora mesmo que nós tenhamos atingido bons resultados com as iniciativas lideradas pelo governador Sartori, ainda é insuficientes para nós fazermos frente à imensidão dos compromissos que nós temos a cada 30 dias, entre eles o maior folha de pagamento dos servidores e a receita do Estado, que é insuficiente, absolutamente insuficiente. E nós não temos mais onde é que buscar financiamento, porque se esgotaram as fontes de financiamento, e também não temos como buscar empréstimos, né? Porque o Rio Grande do Sul está endividado desde que nós assumimos, mais de 2 vezes a sua receita corrente líquida. Então, nós estamos realmente numa situação bastante angustiante, né? E nos aponta para dificuldades seguramente nos próximos meses, eu não tenho a menor dúvida. E em relação ao 13º, é aquilo que a imprensa nacional, através do Estadão, na sua edição de ontem, colocou. São diversos os estados que se encontram em grande dificuldade para fazer o pagamento do 13º. Dentre eles, quem sabe, um dos mais agudos é exatamente o nosso, lamentavelmente. Uhum. A perspectiva de completar a folha de pagamento desse mês, vocês trabalham? Ela se confirmará até o dia 14, conforme anunciado. Aliás, isso é um cuidado que nós temos tido desde a primeira vez que houve o atraso do pagamento, né? Nós não chegamos a parcelar salários ainda, como convencionalmente e comercialmente se conhece o parcelamento, né? De fazer o parcelamento a cada 30 dias, você dá uma parcela, né? Nós atrasamos o salário e fizemos ele em 9 faixas, 8, 9 faixas, para possibilitar que, na medida que entre o dinheiro, aqueles que ganham menos recebam mais rapidamente, para lhes facilitar um pouco a vida diante desse quadro angustiante que é atrasar o salário, não tem a menor dúvida. Uhum. Então, nós projetamos sempre para um determinado dia e não raras vezes temos conseguido quitar a folha de forma um pouco antecipada, para permitir, dentro da angústia e da dificuldade, uma certa previsibilidade, uma certa organização. Nós projetamos para o dia 14 e seguramente vamos cumprir isso, o que temos conseguido fazer a cada mês. Tá. Secretário, bom, então a cada mês até o dia 14, essa é a perspectiva de continuar essa situação, não há assim um horizonte? Não, na verdade, nós já tivemos meses que nós encerramos o pagamento no dia 20, né? Não, perfeito. Isso depende da receita que vem da União, da receita que nós conseguimos carregar para os cofres do Tesouro do Estado, e também do volume de recursos que muitas vezes difere de um mês para o outro, né? A atividade econômica, as receitas, elas não são iguais mês a mês, elas oscilam, são um pouco sazonais. Em alguns meses nós precisamos de maior volume de recursos para pagar as contas, outros menos, e é essa diferença que faz com que nós estejamos aí anunciando maior ou menor volume de atraso em termos de dias, né? Perfeito. Nessas faixas que eu citei anteriormente. Ah, perfeito. Nós gostaríamos que nós tivéssemos uma notícia mais alvissareira a cada mês, mas até agora não tem sido possível e temos nos desdobrado para chegar exatamente a essa realidade. Tomara que consigamos. O fato é que nós viemos fazendo aí inúmeras iniciativas da Secretaria da Fazenda, Fundopem, os recursos que dizem respeito à GM, a fomentar, outras iniciativas que tomamos ali também e que têm produzido aí bons resultados que nos permitem até aqui não ter atrasado o salário mais do que 20 dias, né? Isso é o que a gente tem conseguido de momento. Sim. Tomara que a gente tenha uma situação mais favorável nos próximos meses. Não, o que eu ia lhe perguntar é o seguinte, secretário, com essa dificuldade toda de fechar a folha do mês, né?
estão atrasando a folha. A perspectiva de pagar 2 folhas em um mês realmente é muito complicada. O que vocês projetam hoje para o 13º? Aí sim, parcelar 13º, ir ao Banrisul fazer aquele empréstimo. O que vocês pensam hoje em relação ao que vai acontecer daqui a 2 meses? Olha, Felipe, tem um longo caminho ainda para ser percorrido para chegarmos lá no 20 de dezembro, a data limite para acreditar o 13º. O ano passado, nós fizemos o parcelamento, projetando o pagamento a partir de junho, julho, agosto, setembro e outubro, 10% a cada mês em 2016 e 50% no mês de novembro. Nós conseguimos antecipar, pagamos em junho, por conta de que nós negociamos a folha salarial dos servidores públicos do estadual, a sua massa de servidores ativos e inativos, que chega a quase 350 mil matrículas, com o Banrisul. E isso nos dava a garantia de ter aí a certeza de que nós poderíamos, esse ano mesmo, com as dificuldades da recessão, que nos puxam a receita para baixo, pagar a folha de pagamento do 13º. Este ano nós ainda não temos esse mecanismo ajustado e a questão do Banrisul ela é atinente tão somente ao Banrisul. Como nós deixamos de pagar o 13º ano próximo passado, ou parcelamos para 2016, o Banrisul viu aí uma oportunidade de negócio e colocou no mercado uma linha de crédito mais facilitada para que os servidores que quisessem, pudessem acessar esse empréstimo. Pegando o 13º no dia certo, digamos assim, né? 80% aproximadamente do conjunto dos servidores se utilizaram desse crédito, desse financiamento proposto pelo Banrisul. Como nós do Rio Grande do Sul, do governo, havíamos atrasado e parcelado o 13º para 2016, nós demos um abono indenizatório para os servidores por conta desse atraso, para que eles não tivessem prejuízo do ponto de vista financeiro. Então a operação do Banrisul ela é apartada dessa questão e nós esperamos que ainda até o final do prazo, relativamente ao 13º, a gente encontre algum mecanismo que possamos fazer o pagamento no dia certo. E isso vai depender muito, sim, do governo federal. Nós estamos em situação quase que calamitosa e verdadeiramente o governo federal, quero crer, vai ter que se sensibilizar. E não é só o caso do estado do Rio Grande do Sul. Aqui talvez esteja a situação mais aguda, junto com a do Rio de Janeiro, por conta que do Rio de Janeiro é um problema lá que diz respeito aos royalties do petróleo, quer dizer, caiu o preço do barril do petróleo no mercado internacional, diminuiu barbaramente a receita do estado do Rio de Janeiro. Nós aqui nem royalties do petróleo nós temos. Então, esta é a nossa grande dificuldade. O governo federal, nós estamos contatando e esperamos que ele possa sensibilizar-se, mesmo na sua dificuldade que nós entendemos, possa encontrar mecanismos, quem sabe, de favorecer os estados, dentre eles o estado do Rio Grande do Sul. Tá. Voltando à questão, então não há nesse momento nenhuma preparação para se repetir o esquema do ano passado, até porque não tem folha de pagamento para vender para o Banrisul esse ano. Nós podemos eventualmente chegar lá no último dia para pagar o 13º e não ter os recursos suficientes para fazê-lo. Isso pode acontecer. Nós estamos lutando para que isso não ocorra, mas também não podemos descartar. Seria temerário e seguramente seria precipitado se nós afirmássemos de forma categórica isso, Felipe. Agora, sim, que é um quadro bastante realista de dificuldades, não tenho a menor dúvida. Secretário, com relação ao que o governo do estado vai propor ao governo federal. Conversava há pouco com o ministro Padilha, até não avancei nele nessa questão, ele disse que os governadores, incluindo José Ivo Sartori, querem, na reforma da Previdência, incluir os servidores estaduais. Os secretários da Fazenda têm conversado sobre isso, não há ainda uma unanimidade dos governadores. Seria uma solução para o futuro dos estados essa questão? Nós temos um grande problema estrutural que se chama exatamente a Previdência, né? Nós tínhamos outros que nós fomos enfrentando, dentre eles a dívida para com a União, melhorou muito essa situação do problema estrutural e o grande problema estrutural realmente é essa questão da Previdência. Ele nos toma este ano de 2016 mais de 9 bilhões de reais, vou repetir. Nós pegamos mais de 9 bilhões de reais esse ano do Tesouro do Estado para bancar inativos e pensionistas, né? Por conta de que o Estado nunca fez a sua parte, nunca pagou como empregador ou nunca depositou um montante que deveria
ser depositado como empregador, né? Então isso nos custa mais de 9 bilhões esse ano. Eu não tenho a menor dúvida que uma das alternativas para nós equilibrarmos do ponto de vista fiscal os estados e apontarmos para alguma coisa mais definitiva, mais racional, é exatamente essa questão da Previdência, onde a União poderia, assim, entrar nesse jogo para que nós não tivéssemos aí uma situação aqui e acolá, espalhadas por centenas de municípios de grande porte ou então nos estados da federação. É algo que está sendo discutido já há um bom tempo, existem algumas iniciativas, alguns estudos já bastante avançados em relação a isso, mas ainda, com certeza, são tímidas os encaminhamentos dados do ponto de vista das decisões a serem tomadas. E, enquanto isso, a gente vai se virando como pode. Tá bem. Secretário, obrigado ao senhor. Só dizer que a situação é grave mesmo, né? Hoje tem manchete do jornal, o caso do Diário de Santa Maria, ao menos 4 prefeituras não garantem o 13º em dia. A situação vai se espalhar pelos municípios. É claro, a gente vai falar com a FAMUR sobre isso, mas é uma situação complicada realmente, hein? Não tenha dúvida, Felipe. Nós estamos vivendo o pior quadro de recessão no Brasil, na sua história republicana. Quer dizer, nós temos mais de 12 milhões de desempregados e quando você tem dificuldades na casa da gente, você tem dificuldades também no tesouro das prefeituras e dos estados e do país, né? Lamentavelmente, nós fomos fundo na emoção, como se diz aí popularmente, né? Nós fomos longe demais, me parece, assim, nos gastos, uma certa irresponsabilidade fiscal, uma irresponsabilidade fiscal, e isso faz com que nós chegamos nessa situação absolutamente angustiante que nós não gostaríamos de conviver. E ter que saber aí que algumas prefeituras cogitam não ter recurso para pagar 13º e último ano de mandato, sabe-se as responsabilizações que tem e são impostas pela lei de responsabilidade fiscal, isso tudo nos deixa um tanto quanto entristecidos, né, por estarmos vivendo esse momento. Mas sabedores que somos, que nós não somos grandemente responsáveis por isso, né? É algo que nós herdamos e com a qual nós temos que nos incumbir e Deus queira que com a compreensão, com a luta e o esforço de todos, a gente possa efetivamente superar essa grande dificuldade. Secretário Giovanni Feltes, Flávia Benfica hoje na capa do Correio do Povo fala em venda de estatais. Esta pode ser a alternativa do governo para regularizar a folha de pagamento dos servidores e para realizar algum investimento no futuro? Nós não temos trabalhado com essa possibilidade. Nós temos outras alternativas que dizem respeito à relação do Estado do Rio Grande do Sul para com a União, em especial o ressarcimento das estradas federais e os investimentos que foram feitos ainda no governo Pedro Simon e que até hoje a União, o governo federal, está a nos dever. Nós temos um crédito para com a União e é isso que nós queremos buscar como forma de ressarcimento. Esta é a alternativa que nos parece a mais viável. A possibilidade de venda de estatais ou de parceria através de concessão dessas estatais, como a Secretaria da Fazenda avalia? Na verdade, todas as alternativas que dizem respeito a diminuir os custos do Estado e que possam oxigenar, do ponto de vista financeiro, o tesouro do Estado do Rio Grande do Sul, sempre são bem-vindas. Há que se discutir exatamente essa questão com profundidade. E o governo vem discutindo essas questões como um todo, de forma ampliada, e a gente imagina que possa ter resultados logo ali adiante em relação a esses estudos. Secretário, vocês têm algum cálculo de quanto poderia render para o Estado venda de estatais, concessão de serviços públicos? Não, nós não temos nenhum cálculo em relação a isto. Seria temerário, prematuro fazer qualquer consideração em relação a esse volume de recursos que eventualmente poderiam ser auferidos pelo Tesouro por conta da venda de qualquer ativo que possa ter no Estado do Rio Grande do Sul. Secretário, quais são os prazos que vocês trabalham nesta questão de privatizações e concessões? Não, nós não temos trabalhado nesse sentido, Felipe, com prazos e nem concessões ou privatizações. Na verdade, concessões, quem vem tocando isso há um bom tempo é a Secretaria-Geral de Governo, é o secretário Pedro Westphalen e o Planejamento, né? As questões que dizem respeito a concessões, né? E vem negociando isso junto ao governo federal. Em relação a privatizações, não existe nada ultimado ainda. O Estado tem que ser discutido como um todo e é isso que a gente está a fazer. Agora, em relação a uma definição e que prazo isso eventualmente poderia apresentar uma conclusão, ainda é prematuro que a gente pudesse aqui observar. Um bom dia de trabalho, senhor. Obrigado. Um abraço, Felipe, a você e aos ouvintes, um bom dia.